Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana nós estamos estudando também o capítulo 20 de Êxodo, que é quando Moisés ali recebe os 10 mandamentos. E eu gosto bastante de compartilhar sobre os mandamentos, só que olhando pela luz do Novo Testamento, que é o que eu vou fazer hoje. E hoje quem vai estar explicando, pelo menos aqui que eu vou compartilhar dos 10 mandamentos, é o próprio Salvador Jesus Cristo. Então a gente vai poder aprender bastante sobre o que ele ensina. Bom, mas antes, essas palavras que Cristo vai dizer, ela compõe como o sermão da montanha, o sermão do monte ali, que começa em Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 7, é bem abrangente. Então eu vou pegar só alguns pontos para que nós possamos entender. Primeiramente, Jesus Cristo ele começa ali falando que ele não veio para derrubar a lei e os profetas, tá bom? Mas que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Então, quando Cristo ele está se referindo aqui a cumprir, a lei e os profetas e não derrubar a lei e os profetas, destruir, ele está falando das profecias que era feita e também a respeito das leis e mandamentos. Ele não veio destruir a lei e os mandamentos. E ele veio cumprir o que os profetas iam falar. Como? O que os profetas falaram era a respeito de Cristo mesmo. Então aquilo que está escrito no Velho Testamento se cumpriria no próprio Jesus Cristo. Todo o sacrifício que fazia no Velho Testamento apontava para ele, tá bom? O Cordeiro de Deus. Então nós precisamos entender isso aqui. E aí o que acontece? Ele começa então a explicar sobre algo bem fantástico aqui que eu gostaria de compartilhar, pelo menos eu acho muito fantástico, que vai dar talvez uma visão melhor do Sermão da Montanha para nós, tá bom? Então aqui em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 19, ele diz o seguinte: E qualquer, pois, que violar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Bom, aqui quando está aqui no Novo Testamento, Mateus 5,19, quando ele diz aqui, qualquer que violar um desses mínimos mandamentos, para mim aqui, Jesus Cristo, ele não está se referindo à lei, ou seja, aos mandamentos no Velho Testamento, tá bom? Aqui ele está começando, no versículo 19, a falar, dar uma introdução do Sermão da Montanha. Conforme ele mesmo explicou, ele não veio derrubar a lei, mas ele, como tendo autoridade, ele acrescenta coisas na lei que eu vou compartilhar com vocês. Então aqui ele está iniciando o sermão dele da montanha. Bom, então é bem interessante aqui. A palavra, inclusive, aqui, mandamentos, ela pode ser traduzida aqui como ordem, Aquele que não guardar essas minhas ordens. Então, ou seja, tem os mandamentos, os 10 mandamentos, mas ele está falando, agora vocês precisam observar o que eu vou dizer sobre os mandamentos. Vocês têm que guardar as minhas ordens, O meu comando. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Olha só o que eu vou falar para vocês. Então, era para eles prestarem atenção sobre isso, tá bom? Então, eu separei alguns versículos aqui, que nem Mateus 7,24, diz assim, ó: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então observe, que ele não está mais se referindo aos mandamentos que foram dados no Monte Sinai. Está falando, a todos aqueles que observarem a minha lei, a minha palavra. Ele começa a colocar ali, ele dando essas ordens, conforme ele falou aqui, todo aquele que escutar essas minhas palavras. Ou até mesmo no Mateus 7,28. E aconteceu que, cumprindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Lembra que os escribas, eles eram copistas, eles copiavam a lei, eles sabiam de cor a lei e os mandamentos. Então eles repetiam aquilo que eles sabiam e ensinavam o povo. O papel dos escribas era ensinar.
tá bom? Então eles ensinavam aquilo que já sabia. E aqui quando o povo, a multidão se admirou de Jesus Cristo, porque ele ensinava não como os fariseus e os escribas, ele estava acrescentando àquilo que já foi dado, né? Então vamos ver alguns desses mandamentos aqui que ele vai acrescentando e ajudando. Mas é muito importante notar aqui que ele está falando sobre o comando dele, de obedecer à voz dele, a minha palavra, ele coloca tudo ali como ele sendo a autoridade mesmo, né? E é isso que admira, a multidão começa a se admirar por conta disso aqui, tá bom? Até lá em João, capítulo 14, 15, diz assim, ó: se me amais, guardais os meus mandamentos, né? Como se ele estivesse falando, se me amais, guardais a minha ordem, né? O que eu estou falando. Então, o próprio Cristo, ele dá os mandamentos ali, e a gente vai ver aqui sobre alguns deles. Mateus 5, versículo 20, diz assim, ó: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Bom, essa parte aqui fala que, olha, para vocês fazerem a mais do que realmente os escribas e fariseus estão fazendo. Eles estão falando sobre os 10 mandamentos. Eu vou acrescentar aqui para vocês a mais para vocês cumprir. E se vocês fizerem isso, vocês vão ser os maiores no reino do céu. Vocês vão herdar o reino do céu. E aí ele cita pelo menos 2 dos 10 mandamentos lá. Então veja que ele não veio para derrubar ou para destruir a lei, tá bom? Os mandamentos, mas ele acrescenta aqui dizendo, ó, Mateus 5, 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então não matarás é um dos 10 mandamentos que foi dado a Moisés. Então ele falou, olha, aos antigos, ao povo antigo foi dito não matarás. Eu vos digo, porém, qualquer que encolerizar contra seu irmão sem motivo será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Bom, então veja que Cristo aqui ele dá uma subida na lei, ele acrescenta para que as pessoas possam guardar mais ainda a lei. Então a lei é não matarás. Ele fala não somente não matar, mas também não se encolerizar contra o teu próximo. Eu peguei essa palavra aqui, né, que ele usou aqui sobre raca. Né? Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. Raca, ela é uma palavra aqui que significa desprezo. Mas é mais forte que isso ainda. É rir das desgraças das pessoas. Tá acontecendo coisa ruim com as pessoas e a pessoa tá gostando de estar acontecendo coisas ruins. E pior ainda, a pessoa ser a causadora daquela desgraça, tá bom? Então, raca significa isso, tá bom? É um desprezo, é um tipo de sarcasmo usado aqui, tá bom? Então ele fala assim, se você deseja o mal para as outras pessoas, você fica feliz com o mal nas outras pessoas, você não pode entrar no reino de Deus. Não é somente não matar. Então olha que ele está acrescentando na lei. O outro mandamento que ele acrescenta aqui diz assim, ó. Aqui é Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então olha só, né? Ele acrescenta. Então ele não está destruindo a lei, ele está acrescentando. E por isso a multidão se admirou, porque além dele ensinar a lei, ele acrescentava algo para ajudar as pessoas a se aproximar mais e mais ainda de Deus. Fantástico esse tipo de ensinamento aqui que Cristo ele dá. Então, pelo menos deu para me citar 2 dos mandamentos aí que ele falou. E além de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, ele citar e engrandecer esses mandamentos, acrescentar coisas, ele mostra como a pessoa pode fazer para guardar esse mandamento, né? Por exemplo, aqui de não cobiçar, né? Ele pega e fala para, se você olhar para uma mulher ali com olhar de desejo, você no coração já cometeu adultério. Então ele começa a falar como você pode evitar isso, né? E aí ele começa a citar aqui, né? Se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e joga para longe de ti, porque é melhor você entrar no reino do céu com um olho só
do que ter os 2 olhos e ser lançado no inferno. Bom, então aqui não é para você literalmente arrancar o seu olho, mas é aquilo que você está vendo, aquilo que você está assistindo. Se está te conduzindo para coisas erradas, deixa de ver essas coisas. Deixa de ver pornografia, deixa de ver qualquer tipo de coisa que vai te induzir ao mal, né? E o mesmo exemplo ele dá aqui sobre a mão, né? Se a tua mão direita te escandalizar, arranca e joga para longe. Né? Se aquela pessoa que você confia, que você confia, que é seu amigo, se ele está te levando para o caminho errado, corta. Né? Igualmente ele vai usar a simbologia do pé. Né? Se o teu pé te escandalizar, arranca-o e joga para longe de ti. Porque é melhor você entrar no reino de Deus manco, né, ou seja, sem a perna, né, coxo, do que ter as 2 pernas e ir para o fogo do inferno. Isso simboliza 2 coisas, né, sobre a perna. Se naquele lugar que você está indo está te conduzindo para o lugar errado, para o caminho errado, que põe em risco a sua salvação, deixe de frequentar esse lugar. Ou se aquele com quem você anda, né, tá te levando para o mau caminho, corta essa amizade, deixa essa amizade para lá, porque senão você vai acabar também perdendo a sua salvação. Então, é muito interessante a maneira que Jesus Cristo compartilha aqui a respeito do mandamento. Ele coloca a questão dos mandamentos e ele amplia essa visão. Então, eu gosto muito porque aqui ele fala os meus mandamentos, as minhas ordens. A parte mandamento aqui também poderia ser traduzido como ordem. Então, aqueles que obedecem às ordens de Cristo, tá bom? É esses que vão conseguir herdar a vida eterna. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.